Fala pessoal que segue o canal Todavia, que bom ter a sua presença aqui. Esse é um vídeo especial. Nesse vídeo eu vou falar sobre as últimas notícias envolvendo o papado, como isso está relacionado com a profecia e principalmente o que nós podemos esperar de Apocalipse 13 em relação com esse evento que nós estamos vendo da cúpula para tratar do clima do planeta. Você sabe, nós estamos acompanhando esses eventos aí, e há uma relação muito forte deles com a profecia de Apocalipse 13. Mas vamos com calma. Vale lembrar que esse é um vídeo especial não porque ele esteja saindo fora do cronograma de vídeos, a gente sempre lança vídeos segundas-feiras, mas esse é um vídeo especial não por ser extra, mas por ser um vídeo de comemoração aqui do canal. Se você não conhece o canal Todavia, chegou no momento certo, chegou em dia de festa. Aqui nós estamos comemorando 4 anos do canal. O canal cresceu bastante esse ano e eu devo a todos vocês que têm acompanhado, compartilhado, que têm chegado aqui e curtido os vídeos. O canal nunca foi um canal muito grande, sempre foi um canal minúsculo, mas esse ano, eu costumo brincar, se tornou um canal muito pequeno. A gente crescia uma média de 1000 inscritos por ano, então eu esperava que nesse ano eu chegaria aí a ter 4.000 inscritos, 5.000 inscritos e de repente, graças a alguns vídeos que foram feitos, produzidos e lançados aqui no canal, chegamos a 12.000. A gente tem a meta, o grande sonho de alcançar pelo menos 15.000 até o final desse ano e você que não é inscrito pode nos ajudar. Inscreva-se no canal, acione a opção de todas as notificações e assim você sempre vai receber a notificação de vídeos novos que chegarem aqui. Bom, você já percebeu que esse é um vídeo especial, a gente preparou com muito carinho o conteúdo desse vídeo. Eu estou fazendo assim num formato bem parecido com uma live, então não vai ter muito corte esse vídeo, vai ser meio que diretão, porque as notícias são muito interessantes e eu queria compartilhar isso do fundo do meu coração. Inclusive hoje na igreja em que eu estive aqui do meu distrito, eu tive o privilégio de compartilhar algo parecido com aquilo que eu vou fazer nessa live. O conteúdo bem semelhante porque de fato é algo que eu tenho estudado, acompanhado. Já estava na expectativa desse acontecimento de novembro e as coisas têm se encaminhado de maneira muito interessante. Então eu vou abordar aqui alguns tópicos. O primeiro desses tópicos é justamente aquilo que a gente chama de tempestade perfeita. Essa é uma expressão que tem aparecido bastante no site do Vaticano e em alguns portais de notícia. E eu fui atrás de definições do que significa uma tempestade perfeita. O que eu descobri? De acordo com o dicionário Oxford, a tempestade perfeita é uma tempestade muito violenta a partir de rara confusão de diversos fatores meteorológicos. Cambridge também define que é uma situação ruim, aí saindo um pouquinho da meteorologia, não um significado tão literal, mas uma situação ruim ao extremo na qual muitas coisas ruins acontecem ao mesmo tempo. E o que está sendo chamado hoje de tempestade perfeita? São basicamente duas situações que têm causado alvoroço no mundo e, de fato, fomentado essa reunião quase que emergencial de líderes do planeta. O combo que nós estamos falando aí seriam as mudanças climáticas mais a crise desempenhada pelo Covid-19. Esses dois fatores juntos formam a tempestade perfeita. E como disse Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, a hora da verdade para o mundo chegou, é agora. Ou os líderes se reúnem para resolver alguma coisa, para tomar decisões, ou vão deixar passar essa oportunidade. Falando em líderes mundiais, o segundo tópico que eu quero abordar aqui, antes de falar da COP26, essa reunião da cúpula climática, é a respeito de Joe Biden. Você sabe, Joe Biden foi eleito como presidente norte-americano. No momento, a popularidade dele está bem baixa, muito baixa, o que é estranho. E, mais uma vez, a gente poderia pensar aí na controversa eleição de Joe Biden. Mas esse não é um assunto para esse vídeo. Tem outros vídeos onde eu falo sobre isso, na época em que a eleição norte-americana ainda estava em processo. Então, se você tem interesse nesse tópico, procure aqui nas nossas playlists, vou deixar também na descrição. Mas falando do momento atual, Joe Biden chega a uma marca muito interessante. Ele e a sua esposa Jill Biden, eles estiveram no último dia 29 de outubro no Vaticano. Dia 29 de outubro, também conhecido como sexta-feira passada. E pela primeira vez
ele esteve ali como presidente norte-americano. Ele já havia se encontrado com o Papa algumas vezes, mas agora, como presidente eleito, é a primeira vez que ele está no Vaticano. Inclusive, quando ele foi eleito, o Papa chegou a ligar para ele dando felicitações. E aqui nós temos o segundo presidente da história dos Estados Unidos que é católico. Entre ele e John Kennedy, há uma distância. É muito raro ter presidentes norte-americanos que são católicos e ele é o segundo. E ele também é o quarto presidente dos Estados Unidos a visitar o Papa no Vaticano. E além disso, ele detém aqui uma marca curiosa, porque é o presidente que demorou mais em uma conversa com o Papa. Eles ficaram conversando numa das salas do Vaticano por 75 minutos. E qual foi a impressão? Como é que o próprio Biden avaliou esse encontro com o Papa? Ele teceu vários comentários, mas especialmente ele saiu elogiando o Papa pela liderança na crise climática. Lembrando que a gente tem aqui um vídeo no canal onde falamos que John Kerry, no passado presidenciável pelo Partido Democrata, a presidência dos Estados Unidos, evidentemente, mas agora esse mesmo John Kerry foi enviado pela Casa Branca ao Vaticano, convocando o Papa Francisco para essa reunião climática. Olha como é que as coisas vão se encaixando. Bom, então agora vamos falar um pouquinho da COP26. Essa cúpula climática, ela reúne então representantes de 200 países para tratar a respeito dessas questões que a gente falou aí, envolvendo essa tempestade perfeita. Inicialmente ela aconteceria em novembro do ano passado, 2020, mas devido à pandemia isso não foi possível. E ela já começou a se reunir exatamente hoje, dia 31 de outubro, e vai terminar os seus trabalhos no dia 12 de novembro. Existem ali algumas premissas, os países vão tentar então criar estratégias para bater as metas estabelecidas no encontro passado em Paris, em 2015. Essas metas têm que ver com redução de emissão de gás carbono. A poluição seria um fator importante porque, de acordo com a ideia do aquecimento global, é justamente essa produção de poluição que afeta o clima do planeta e causa o desequilíbrio responsável por tantas catástrofes naturais. Esse é um ponto bastante controverso. Existe até mesmo um vídeo do PragerU recente questionando a teoria mais bem aceita do aquecimento global. E há alguns argumentos ali bem sólidos, como que, por exemplo, essa leitura de que está havendo uma modificação do clima por ação humana, ela não é totalmente verdadeira. Embora a ação humana influencie no clima, há outros fatores. E também fenômenos naturais, eles têm ocorrido com a mesma frequência que há alguns anos, em termos de devastação, em termos de previsibilidade. Claro, nem todos os fenômenos naturais podem ser explicados dessa maneira, e a gente tem que oferecer uma ponderação. Mas, em vias de regra, você não percebe como a ação humana poderia afetar mais do que outros fatores. E ali você tem que ver o vídeo para ver toda essa argumentação. O nosso foco aqui não é nem tanto falar do aquecimento global em si, mas mostrar como ele tem sido responsável por essa grande reunião, por criar essa urgência, junto com outro fator que é a pandemia. E claro, o Vaticano tem se aproveitado muito desse clima, tem falado muito a respeito dessas mudanças climáticas, das preocupações ecológicas, e existe um representante do Vaticano que está ali nessa cúpula, justamente com uma agenda estabelecida. Quem está lá é Pietro Parolin. Ele é chefe do Estado do Vaticano. Ele foi ordenado bispo por Bento XVI em 2009 e depois, em 31 de agosto de 2013, Pietro Parolin foi escolhido pelo Papa Francisco como chefe do Estado do Vaticano. E ele é cardeal, então, desde 2014, considerado aí um dos mais jovens cardeais italianos da história. O que é curioso no currículo desse camarada são dois detalhes. O primeiro, ele é especialista em Oriente Médio e ele já usou dessa área de seu conhecimento para facilitar
a presença da igreja, as negociações com representantes do Oriente Médio. Então, de certa maneira, ele já exerceu um papel importante nesses diálogos interreligiosos e para marcar pontos na presença ecumênica do papado na região. Uma outra coisa interessante sobre Pietro Parolin é que ele é membro da Congregação da Doutrina da Fé, que é o nome mais bonito e atual do antigo Santo Ofício, ou Santa Inquisição. É interessante que uma pessoa de tanta responsabilidade esteja ligado ao mesmo tempo com questões ecumênicas e também seja responsável pela chamada caça aos hereges e punição daqueles que divergem do Vaticano. Dá para perceber que Pietro Parolin é um cardeal bastante preocupado em apresentar uma modernização da igreja, ao mesmo tempo em que, em algumas entrevistas, o próprio Parolin defendeu que há coisas que têm que ser modernizadas na igreja e coisas que a igreja não pode abrir mão. Então, é Roma tentando mostrar, de novo, uma face mais moderna, mais atual, acompanhar o mundo contemporâneo, ao mesmo tempo que, nos bastidores, ela não abre mão dos seus princípios. E a gente sabe que esse tem sido um dos legados, tanto de Bento XVI, João Paulo II, e que tem continuado no pontificado de Francisco. Afinal, o Papa Francisco ele abre toda uma discussão, ele parece que oferece uma abertura a homossexuais, a pessoas pobres, ele oferece uma face mais misericordiosa ou aparentemente misericordiosa da igreja, mas no fundo a gente tem que se lembrar que ele é um jesuíta, e eu costumo frisar bem isso. Os jesuítas nasceram para usar de estratégias e minar a influência e o crescimento do movimento protestante. E Francisco, como bom jesuíta, tem essa preocupação também. Falando do Papa Francisco, então, ele enfatiza essa questão aí da responsabilidade ecológica, e ele tem uma declaração, ele fala que é um compromisso de todos essa participação na luta ecológica, claro, guiados pela espiritualidade. E hoje, no Ângelus, rezados no Vaticano, ao final, ele usou uma outra expressão bem curiosa, bem pontual, falando da corresponsabilidade mundial renovada, em face da nova demanda dessa tempestade perfeita. Então, a corresponsabilidade seria a união de todos para gerir essa crise. É um apelo que o Papa faz, e ele também pede oração no final do Ângelus, ali na Praça de São Pedro, pela COP26, e também para que os líderes ouçam o grito da terra e dos pobres, que é aparentemente, como eu já mencionei, é outra marca do seu pontificado, defender os pobres, falar das injustiças sociais, dizer que esse mundo tem que abrir mão do seu capitalismo desenfreado e tem que ter agora uma nova forma de governo que não seja nem um socialismo e também nem um capitalismo, mas algo responsável e que olhe para as necessidades dos desfavorecidos. Então o Papa tem lutado pelos imigrantes, por aqueles que estão longe da sua terra, daqueles que têm sido perseguidos. Ele tem assumido essas bandeiras. E se você ler a sua última encíclica, a Fratelli Tutti, a gente já mencionou em vários vídeos aqui no canal, o Papa, ele de fato tem procurado se envolver em diversas demandas do mundo moderno, justamente para dizer que a igreja tem respostas para essas questões. E eu fico imaginando qual será o peso da influência de Pietro Parolin e do próprio Papa Francisco nessa cúpula, na COP26, que vai tratar de clima. Parece que tudo isso está servindo de pretexto para uma união entre os povos, das religiões e uma formação de um governo mundial. Isso está ficando tão escancarado que é difícil você não associar essas coisas com aquilo que Apocalipse 13 fala. Lembrando que Apocalipse 13 mostra a ascensão de uma primeira besta, um primeiro poder, que é o poder do Vaticano. Esse poder recebe a ferida de morte, e não é novidade para ninguém que estuda a Bíblia, que Berthier, general de Napoleão, foi responsável pelo exílio do Papa, que acaba morrendo fora do seu país,
Claro que nessa época também o Vaticano deixa de ser um país, as terras pertencem agora à Itália e finalmente elas são devolvidas ao papado pelo Tratado de Latrão, assinado pelo ditador Benito Mussolini. A partir daí começa o processo que Apocalipse 13 descreve, a cura da ferida da primeira besta. A semelhança de Jesus, que ressuscitou, essa primeira besta também foi morta e ela volta à vida. E é interessante como nesse cenário pintado pelo Apocalipse, quem tem um papel decisivo é a segunda besta. A segunda besta representa um poder político, mas um poder que teria a influência de fazer voltar à vida, de soprar o fôlego de vida, como diz Apocalipse 13:15, na primeira besta. Esse segundo poder, a segunda besta, se refere à influência e atuação dos Estados Unidos da América. É dito aqui em Apocalipse 13 que essa nação seria semelhante ao Cordeiro, símbolo de Jesus, mas falaria como o dragão, Satanás. Então, dentro desse quadro aqui, é interessante que Apocalipse 13:15 pinta para nós o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história. Aqui diz: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui nós vemos, e a interpretação clássica adventista diz respeito aqui à presença do decreto dominical. Há vários vídeos no canal onde eu falo sobre o decreto dominical, e eu fico imaginando, já disse isso também em outras ocasiões, como os pioneiros adventistas provavelmente teriam trabalho para explicar a ideia de um decreto dominical para os protestantes da sua época, lá no século XIX, porque isso faria pouco sentido. Estados Unidos se unindo com o Vaticano, Estados Unidos uma nação protestante que nem tinha praticamente relação diplomática com o Vaticano. A quantidade de católicos era muito pequena nos Estados Unidos, inexpressiva. Um presidente católico, não era nem possível cogitar um negócio desse. Então, para eles, talvez, era uma questão muito mais de fé. Hoje em dia, isso está tão escancarado que é um absurdo como alguns não querem ver a proximidade de um decreto dominical. Mas se tudo isso está acontecendo em nossos dias, fica aí o meu último apelo nesse vídeo. É tempo de estarmos preparados, não apenas com o conhecimento das profecias, não apenas acompanhando o que está acontecendo no mundo, mas principalmente preparados de forma espiritual, mantendo a nossa comunhão com Deus, olhando fixamente para a obra de Jesus no seu santuário, lá no santuário celestial. Agora ele está intercedendo por nós, está realizando juízo investigativo também, e é momento de estarmos em contrição, em consagração pessoal e nos prepararmos. Falta muito pouco para que o nosso Salvador volte e as coisas previstas na palavra de fato tomem corpo e aconteçam. Que Deus abençoe você. Espero que esse vídeo o ajude na sua caminhada espiritual. E se você viu o valor aqui, se você sentiu que essa mensagem é importante, compartilhe com seus grupos. Espalhe isso para que outras pessoas também conheçam essas informações e tomem a decisão delas junto ao nosso Salvador. Falta pouco tempo. Que Deus abençoe você. Nesse fim de jornada, estamos quase no lar. Prepare-se, logo mais seremos saudados pelo nosso Rei nos portões da pátria celestial. Que Deus abençoe você.